Eu trouxe uns casinhos interessantes para a gente discutir na sessão de hoje, um pouco mais diversificados, tá? Lembrar que esse material vai estar no canal da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, no meu canal Radiologia no YouTube. Também vou disponibilizar algumas aulas dessas mais editadas no meu Insta, @canal Radiologia. Sintam-se à vontade para acompanhar. O primeiro caso é uma síndrome de quebra-nozes, tá? Tratava-se de um homem de 61 anos hipertenso, que ele veio fazer um exame eletivo de TC de abdômen por uma queixa de dor em fossa ilíaca esquerda e flanco esquerdo de evolução crônica. Na anamnese, ele me passou que tinha uma estenose de vaso, que foi diagnosticada há 20 anos. Inclusive, ele falou que o médico dele levava o caso dele para apresentar em aulas, porque achava um caso de apresentação bonita, do ponto de vista de imagem. Tá? E nessa época, ele teve um episódio de hematura macroscópica indolor. Teve uma situação também inusitada na preparação do exame dele. A gente teve uma técnica de enfermagem que estava voltando de uma licença à gestação, e ela, ao limpar o sistema da bomba, ela injetou contraste no paciente. Então, vocês vão ver que já na fase pré-contraste, eu já tenho contraste no sistema escritor. Eu quase dei uma bronca no início do exame dela e, no final, quase agradeci a ela pelo que ela fez. Vocês vão entender por quê. Então, lá vamos ao caso. Deixa eu só botar aqui para vocês. Eu tenho que... esse aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ó. Então, a gente começa, eu fiz uma fase sem contraste, né? Minha proposta era investigação de dor abdominal, eu quis ver se ele tinha litíase, e reparem, ó, já tem no sistema coletor contraste, né? Então, isso daí a gente ficou um pouco, enfim, de início chateado com o exame, tá? Eu vou botar aqui para vocês a fase pós-contraste, a gente fez um estudo trifásico, tá? Mas vamos botar aqui a fase arterial. A fase arterial é boa porque ela vai me passar algumas informações importantes do sistema urinário, que para mim são importantes para eu discutir o casinho aqui com vocês, tá? Então, quando a gente avalia aqui, ó, queria mostrar para vocês, vou desde lá de cima, aqui no sistema urinário, queria que vocês observassem o grau da disposição da minha artéria mesentérica e da aorta e o espaço estreito que tem entre ambas, determinando uma compressão aqui sobre a veia renal esquerda, tá? Essa veia renal esquerda, ela deságua aqui, e quem deságua na veia renal esquerda é a veia gonadal esquerda, tá? Veia testicular nos homens, veia ovariana nas mulheres. Você já observa aqui que ao redor desse uretério eu já tenho vasos ectasiados, tortuosos, em número maior, em calibre maior do que o usual, tá? Então, na verdade, a síndrome de quebra-nozes, por definição, é um mecanismo compressivo da pinça aortomesentérica sobre a veia renal esquerda, determinando uma situação de estase. E essa situação de estase, ela pode gerar tanto queixa urinária principal, mais frequente hematura. Geralmente a hematura ela se dá, né, por uma congestão de vasos no interior do rim, né, e essa passagem, né, de sangue para o sistema coletor, na maioria das vezes, é na junção pielocalicinal, tá? Em associação a isso, a gente pode ter, por congestão da veia gonadal, né, sintomatologia de dor em flanco, fossa ilíaca esquerda, pode ter varicocele, pode ser síndrome de estase venosa nas mulheres, que pode gerar dor crônica, tá? E alguns dados são importantes para a gente poder fazer essa análise sob o ponto de vista de diagnóstico, tá? Uma é uma questão visual, então já estou vendo que tem um estreitamento aqui, já estou vendo que a veia gonadal, né, já tem umas colaterais ao redor, tá? Mas tem alguns dados que eles aumentam a sensibilidade de diagnóstico. Um deles é essa mensuração aqui, essa relação que eu estou fazendo, né? Já tem algumas medidas feitas aqui. Repare que eu tenho uma mensuração no nível da artéria mesentérica e eu tenho uma mensuração do maior eixo do calibre da veia renal esquerda, tá? Quando ele preenche uma relação de 4,9, ou seja, quase que 5 vezes mais o calibre da veia no maior eixo dela em relação ao menor calibre da mesma veia ao nível do pensamento ortomesentérico, aumenta-se muito a sensibilidade para esse tipo de entidade, tá? Um outro dado também que eu queria mostrar para vocês é a relação da própria angulação do pensamento ortomesentérico, tá?
Como é que você faz isso, Antônio? Então, normalmente, vou ampliar aqui para vocês, ó, a gente trabalha com uma angulação, tá? Que a gente tem que correr a parede posterior da artéria mesentérica superior, estão vendo? Ó? E a parede anterior da aorta, tá? Uma angulação bem estreita, né? Se eu não me engano, é acima, eu vou mostrar depois para vocês valores de normalidade, mas certamente acima de 30, tá? Então, essa é uma angulação que a gente trabalha para fazer esse pinçamento ortomesentérico. Quanto mais agudo esse ângulo, maior repercussão tem, tá? E maior a sensibilidade diagnóstica do pinçamento sobre a veia mesentérica, tá? E ainda no plano axial, uma outra angulação que eles fazem é a angulação do eixo da veia, da parede anterior e da parede posterior da veia renal esquerda. Então, também estou botando bem ampliado aqui para vocês. E esse aqui é o inverso. Quanto maior for esse ângulo, maior a possibilidade da síndrome de quebra-nozes, tá? Então, ó, pego a parede anterior, ó, vem até o nível da veia, pego a parede posterior, ó, vou até o nível da parede posterior, tá? Então, quanto maior esse ângulo, se eu não me engano, ele é 42, então ele está 51 aqui, não sei se está dando para vocês verem, maior é o efeito compressivo. Isso daí gera maior sensibilidade ao nosso diagnóstico desse tipo de entidade, ok, gente? Então, vou voltar ao caso para vocês, vou mostrar como a gente passou o diagnóstico, tá? Então, uma compressão da pinça aorta mesentérica sobre a veia renal esquerda, determinando dilatação da veia gonadal, formação de colaterais que comprimem o ureter esquerdo, configurando síndrome de quebra-nozes. Então, repare que esse ureter esquerdo, ele tem uma configuração toda mais como se fosse uma compressão extrínseca, né? Como tivesse áreas, né, de impressão vascular, né, de pseudoestenoses aí, determinada pelos vasos ectasiados que correm ao redor desse ureter, ok? Tá? Então, por definição é isso, né? É uma compressão, um mecanismo compressivo da pinça ortomesentérica sobre a veia renal esquerda. Isso, na maioria das vezes, ocorre dessa forma, a gente chama de síndrome de quebra-nozes anterior. Entretanto, variações anatômicas da veia renal esquerda também podem determinar síndrome de quebra-nozes. Olha esse esquema aqui, no qual a veia ela é retroaórtica e o efeito compressivo não se dá pela pinça, mas sim pela aorta sobre o corpo vertebral, tá? Então, na veia renal retroaórtica e circunaórtica, tem aqui a prevalência delas na população em geral, essa situação também pode ocorrer de forma muito mais rara, tá? Como eu falei para vocês, a maioria das vezes a clínica é assintomática, clínicas de congestão com dor e eventualmente hematura, habitualmente microscópica, eventualmente macroscópica, como foi o caso do nosso paciente, podem também ocorrer, tá? Olha as angulações que eu falei para vocês, né? Primeira angulação, nesse exemplo aqui do dado da literatura, que é um artigo da JR de 2014, né? Ele deu uma angulação de 35, a angulação inferior a 41, sensibilidade extremamente alta, né? O ângulo do bico, que eles chamam, né? Daquele da parede anterior e posterior, esse é o contrário, quanto maior ele, ó, maior a possibilidade de você ter esse processo, e a relação, né, de 4,1 a 25, né? Ou seja, esse maior eixo da veia renal ele tem que ser 5 vezes maior do que o menor eixo da veia renal, geralmente a aferição se dá ao nível da pinça aorta mesentérica. Beleza? Se o ponto de vista de tratamento, gente, não é aqui o foco, né? Mas boa parte da vez você não vai fazer nada, tá? Esse paciente vai ser assintomático, vai ser um achado demais. Quando ele é assintomático, existem duas formas de tratamento. O endovascular, tá? Que é a primeira possibilidade de tratamento, né? Você põe uma prótese para expandir aquela veia renal, tá? E o tratamento cirúrgico, propriamente dito, que você refaz esse caminho vascular, tá? Trago 2 artigos aqui para vocês sobre compressões vasculares. Ele não é só sobre síndrome de quebra-nozes, ele fala sobre síndrome de ligamento arqueado, ele fala sobre May-Turner, bem legal para vocês verem, esse aqui inclusive é de 2020, mostrando exatamente o que nós radiologistas precisamos colocar nesse laudo, tá? E um artigo aqui brasileiro, foi aquele ali que eu tirei as opções de conduta do que fazer, tá? Então, quem quiser dar um print de tela aí, depois ver mais calmamente essas referências, esses 2 artigos aqui são bem legais. Segundo caso que eu queria apresentar para vocês é um caso de um IPMN, né, uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera, um tumor intraductal mucinoso papilífero.
e queria discutir uma situação que às vezes é difícil, né? Como a gente interpretar isso como um processo neoplásico maligno, tá? Lembrando que o IPMN, ele na realidade, ele é uma modificação do epitélio ductal pancreático, que ele começa a produzir mucina, e ele varia de uma displasia a um carcinoma, tá? Então ele pode ser um câncer, ele pode ser uma lesão maligna. Ele não é o adenocarcinoma pancreático, tá? Ele é um outro tipo, um outro comportamento biológico, do seu ponto de vista de agressividade, diferente e muito mais indolente do que o adenocarcinoma pancreático. Entretanto, ele pode ser maligno também. Então, o que eu trago é uma paciente que ela fez alguns exames com a gente, ela começou a investigação, inclusive, fora do nosso serviço, de 74 a 76 anos, inclusive ela é médica, tá? Ela fez acompanhamento de lesão cística pancreática, assintomática, né? Ela fez exames e identificou o tipo desde 2018. E o que o nosso colega aqui pede é que a gente avalie esse IPMN misto, que tem um calibre de ducto visto, ducto principal de 4,9, ou seja, quase 5, tá? Do ponto de vista de laboratório atual dela, a amilase e lipase normais, tá? E CA19,9 e CA125 foram os marcadores tumorais que ele passou, principalmente CA19,9, muito ligado à alteração biliopancreática, né, neoplasia biliopancreática, levemente tocado, o que é totalmente inespecífico, tá? A gente começa a ter uma sensibilidade maior e principalmente uma especificidade maior, do ponto de vista de tumor biliopancreático, em valores acima de 100. O dela era de 37 unidades internacionais por ml, tá aí o normal 14, beleza? Era uma paciente, assim, muito orientada do seu ponto de vista de acompanhamento. A proposta dela foi um acompanhamento por imagem de 6 meses. Esses exames iniciais não são meus, tá, gente? Isso daqui é o exame que ela começa fazendo na clínica, mas a gente, no sistema, a gente consegue baixar os anos anteriores e colocar eles no sistema. Então, vejam bem, ela teve um intervalo muito próximo aí dos 6 meses entre os exames que ela fez, tá? Esperou 5 meses, esperou 9 meses, esperou 7 meses, esperou 6 meses. Então, assim, do seu ponto de vista de investigação, né, o que foi proposto para o médico, a paciente cumpriu. Os 2 primeiros exames não são meus, trago aqui o relato da descrição, basicamente uma ectasia, irregularidade do ducto principal pancreático, mediu até 0,4, uma lesão cística de 0,3 com comunicação com o ducto, tá? Nesse momento não se inferia o diagnóstico, né, de tumor intraductal, de TIMP, de IPMN. Ela fez 8 controles, também com um curto espaço de tempo, aí quase 6 meses, manteve mais ou menos a mesma situação, tá? Mesma situação, tá? E sem nenhum tipo de complicação, do ponto de vista de calibre do meu ducto principal e da minha lesão. Fez uma videoendoscopia, a videoendoscopia eu vou ampliar aqui para vocês, nesse meio tempo, 2018, tá? Entre um exame e outro, e aí sim se sugeriu a possibilidade do IPMN de ducto principal, tá? E uma lesão cística de comunicante também, então um padrão de principal com secundário, IPMN misto. O primeiro exame que ela faz conosco é 3/7 de julho de 2019. Eu já descrevo a ectasia do ducto principal sem causa obstrutiva detectada. Isso é muito de TIMP, hein, gente? Você vê o ducto dilatado e você não vê obstrução. Numa pancreatite crônica, num tumor, num adenocarcinoma, até numa lesão cística comprimida via biliar, você vê a causa obstrutiva, você vê ele reduzindo o calibre, pum, e parando em determinado momento. O TIMP não. O TIMP que fica fácil da gente laudar, obviamente tem variações de apresentação, é aquele que vai dilatado até a papila maior. Não tem nenhuma causa obstrutiva, tá? Restante do pâncreas normal, então os aspectos eram de neoplasia intraductal mucinosa papilífera como padrão misto. Aí a gente já bate esse martelo, tá? Ela repete quase 6 meses depois, a gente dá um padrão praticamente igual, e aqui eu já infiro critérios que eu vou discutir com vocês de Sendai e Fukuoka, que foram 2 eventos científicos que tiveram em Sendai e Fukuoka, que estabeleceram situações de risco para a malignização desse tipo de lesão, e são critérios, na maioria das vezes, critérios de imagem, tá? Então, vamos ao caso, que eu vou mostrar o caso para vocês, é o caso dela atual, tá? Então, ela tinha uma dilatação de ducto principal e alguns ductos secundários, que vinha muito bem, estável, quase aí 2 anos de evolução, só que olha o que aconteceu agora, tá? Então, ela é esse daqui, e a gente vai nesse daqui, ó. Então, começando sempre como eu começo com vocês, eu vou analisar primeiro as ponderações, a ponderação T2, plano axial e plano coronal, tá? Então, no plano axial, vou ampliar aqui para vocês,
A gente já via que tinha uma dilatação, uma série de dilatação de ductos aqui, ó, o virso vinha ó, na ponta aqui, ó, e repara aqui que eu já tenho um tecido com um sinal meio intermediário discretamente elevado. A partir daqui, ó, olha o calibre que ele assume, esse calibre dele foi para 0,9, 10, né, 0,9, 1,0, né, ou seja, 9 a 10 milímetros. Né? Então, agora eu tenho uma causa obstrutiva e, a princípio, uma situação de comportamento tissular, tá? De comportamento sólido, um tecido ali, ó, que ele interrompe meu ducto, que continua dilatado, ó, ele continua dilatado, mas a montante a esse nódulo, nitidamente uma alteração de dilatação de ducto principal e secundário. Tá? Queria mostrar também para vocês a nossa colônia, como é que ficou. Tá? Então, ó, mostrar esse corte aqui, ó. Esse corte aqui é bem representativo, gente. Então, ó, eu vinha com um ducto dilatado, ó, vários ductos aqui, ó, agrupados. Eu vinha ele dilatado. Olha a interrupção do sinal do ducto e olha a partir daqui como ele dilatou a montante, tá? Essa situação, vocês vão ver, eu vou mostrar uma evolução dela, vocês vão ver que ela não tinha. Então, ela adquiriu um componente nodular, possivelmente sólido, que determinou uma dilatação significativa a montante, tá? Também é importante a gente fazer, se a gente está querendo fazer uma análise de uma possível lesão tumoral, né? É possível, é importante também a gente avaliar a ponderação e difusão, tá? Ponderação e difusão, eu não gosto dela muito em pâncreas, não. Acho que é um órgão que não faz restrição muito à difusibilidade da água, mas vamos analisar aqui, ó. Vou direto no Malvolo B. E o Malvolo B, ele mostra aqui, ó, uma área de hipersinal, exatamente, ó. Hipersinal no Malvolo B, exatamente naquela topografia. Talvez um mapa intermediário aqui, tá? Mas nitidamente um sinal mais elevado que o restante de todo o parênquima pancreático, seja ele a montante ou a jusante a essa formação nodular. Então, já me remetia à possibilidade de uma lesão sólida. E, por fim, vamos ver a análise do contraste, né? Vou botar aqui para vocês. Vou botar aqui uma fase sem contraste, uma fase portal. Vamos botar uma fase, um plano coronal aqui também, tá? Então, o plano já, gente, sem contraste, ele vai ser importante porque ele já vai mostrar para a gente que aquele parênquima pancreático ao nível da minha lesão, ele tem hipossinal, que é o habitual das lesões tumorais, né? Ela fazia hipossinal, mas repara que a cauda pancreática, a jusante, ela tem um sinal baixo, tá? Isso traduz uma pancreatopatia obstrutiva. Olha a diferença do sinal para o corpo e colo pancreático, tá? Então, aquilo ali, ó, a lesão está nesse nível, e a partir daqui, ó, o pâncreas está sofrendo um processo obstrutivo, tá? Olha a portal. Quando a gente analisa a portal, nitidamente a gente vê o nódulo aqui, ó. Olha o meu nódulo aqui, olha como ele impregna de comportamento de baixa vascularização. E a partir daqui, ó, um virsum dilatado e uma casquinha de parênquima pancreático ao redor do virsum dilatado, tá? No plano coronal, vou ampliar aqui para vocês, tá? A gente vai ali naquela meiuca, olha a minha formação nodular, olha o pâncreas para frente, ao virsum aqui, ó, bonitinho, com o pâncreas bonitinho, quer dizer, bonitinho, ectasiado, porém, mantendo aqueles 4,95, quase entre 4 e 5 milímetros, aqui a lesão nodular e a partir daqui o ducto pancreático principal bem dilatado, ok? Tá? Ele tortuoso, dilatado aqui, ó, na ponta do cursor, tá? Então, vamos voltar ao caso. Tá? Então, a gente descreveu, né? Primeiro que eu queria retornar essa situação, que eu acho que é extremamente útil, gente. Acho que o laudo de abdômen, até respeito ao musculoesquelético, coluna, mas o laudo de abdômen, para mim, tem que ter um cabeçalho cada vez mais simplificado, não é importante você botar. Tem que ter uma semiologia radiológica, você tem que mostrar o que você está falando. Né? Quem recebe o seu exame não é obrigado a entender as suas terminologias, na maioria das vezes não entende. Então, se você conseguir inserir imagens do que você está falando é fundamental e a semiologia da sua descrição. Então, de uma forma resumida, ó, aquele ducto que media 0,5, ele está medindo 0,9, que surgiu uma lesão nodular no corpo pancreático sólida, com hiporrealce e restrição de fusão de 1,2, né? E que os achados em conjuntos permitem a caracterização de um TIMP misto, entretanto, com surgimento de lesão invasiva com aspecto de malignidade no corpo. Tá? Então, só para vocês entenderem a evolução dessa paciente, o primeiro exame dela não era uma colange, mas um virso pouco dilatado, tá? Ela faz o primeiro exame, o segundo exame de 2018, 2019, repare que o virso é mais ou menos similar,
O terceiro exame, ó, viu, são mais ou menos similar, e aqui ela faz a lesão nodular e determina uma mega dilatação do vício montante. Então, esse esquema evolutivo mostra a necessidade da gente acompanhar esse tipo de paciente, tá? Então, o TIP, como eu falei para vocês, é uma lesão que pode se transformar em malignidade. A malignização está intimamente relacionada, principalmente, ao comprometimento do ducto principal, seja ele principal ou misto, tá? A imagem ela é extremamente útil para a gente caracterizar, e toda vez que você vê um TIP, você deve sempre fazer essa pergunta: meu TIP é maligno, tá? Então, existem alguns critérios que a literatura coloca, tá? E principalmente esses consensos que tiveram, tanto de Sendak quanto de Fukuoka, eles foram reconfirmados nesse evento, por esse artigo aqui em 2017 do Tanaka, tá? Que eles classificam, né, em dois grupos. Primeiro, os achados de preocupação, que seriam o ducto secundário maior que 3, o ducto dilatado principal entre 5 e 9, no critério passado era até 7, agora eles colocam de 5 a 9, um nódulo sem realce pelo meio de contraste venoso, você não consegue caracterizar a vascularização, uma parede espessa e uma estenose com dilatação do ducto montante com atrofia do parênquima. E sinais de estigmas de alto risco, esse lá em cima com índice de suspeição para malignização, o ducto acima de 10, o nódulo sólido com realce. Existe um terceiro aqui, que é um dado clínico, que é a icterícia, que eu correlaciono à dilatação do ducto hepatocolédrico, tá? Eles estão resumidos aqui, também se vocês quiserem dar um print de tela, fiquem totalmente à vontade, tá? Então, o que fazer? Isso é muito controverso, tá? A Pancreatology, nesse artigo de 2017, talvez seja o mais recente, e o legal da Pancreatology é que ela não favorece a imagem, ela não favorece a endoscopia, ela não favorece a cirurgia. É um consenso multidisciplinar, tá? Então, ele tinha estigmas de alto risco, né? Ele tinha um nódulo moral, que a gente viu, que tinha 1,2, era maior que 5 milímetros, então ele caía, né? E essa paciente ela vai à cirurgia, está se preparando para ir para a cirurgia. Beleza? Então, o consenso disso, gente, é muito assim, difícil da gente ter, porque os endoscopistas acham que tem que fazer endoscopia, os cirurgiões acham que tem que operar, e nós achamos que tem que acompanhar. O que eu utilizo mais é o consenso do American College. O consenso do American, uso mais até do que o white paper, que vocês devem conhecer. Eu acho que o white paper ele é muito confuso, tá? E o critério para IPMN que eu utilizo, né, é você acompanhar ele, se menor que 12 meses, entre 2 e 3, fazer o follow-up de 6 meses até 2 anos, tá? Depois aí você pode acompanhar anualmente. O grande problema é que você não sabe até quando acompanhar. Isso nenhum protocolo desses banco. O white paper que se aproxima mais ao controle de 10 anos, tá? Algumas dicas para o IPMN, principalmente de ducto secundário, talvez seja o que é mais preocupante, mais prevalente para a gente. Gente, o ducto secundário sempre deve ser bidimensional, sendo que você deve medir o maior eixo da lesão e o segundo eixo tem que ser perpendicular ao eixo que você está estabelecendo. Fotografe, mostre onde você está fazendo essa medida, no seu laudo, tá? Seja ele dentro do laudo, seja ele na documentação de fotos, tá? Se você fizer uma ressonância, ó, isso aqui é um dado novo, né? Colangio-ressonância axial é quando você faz o plano da colangio, sem ser o coronal que a gente faz, você faz no plano axial, tá? E você começa a achatar o pâncreas e você consegue ver melhor e mensurar melhor esse tipo de lesão. Como medir o tipo de ducto secundário e o que medir, né? A medida deve incluir as paredes do cisto e não deve incluir ductos secundários não dilatados. O que é isso, gente? Vocês já devem ter visto, às vezes o tipo de ducto secundário, ele começa uma hastezinha e depois nasce a formação cística. Essa hastezinha, ela não deve entrar na mensuração, tá? E outra situação muito usual, tá? Que o processo da a Associação Americana de Gastroenterologia orienta a gente a fazer. Se você tiver lesões císticas agrupadas, pode ser que ache a dificuldade de você discernir se aquilo ali é um agrupamento de cistos, né, ou se é um cisto com septações. Gente, eu pego isso muito na minha prática clínica. O que eu lhe oriento? Nessa situação, meça o conjunto. Entenda aquilo ali como um cisto só, tá? E não meça o maior lóculo, ok? E última orientação para vocês, quantos tímpicos devem ser medidos? Se você tiver múltiplos, meça aquele com achados preocupantes ou estigmas de alto risco que eu mostrei para vocês anteriormente. Se não tiver nenhum, meça a maior lesão, tá? Laudo estruturado para TIMP. Eu acho feio o laudo estruturado, mas o benefício do laudo estruturado é o radiologista não esquecer nada, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Print de tela aqui, ó, para vocês colocarem no laudo de vocês, não, mas faz que nem eu faço tumor de reto,
Eu faço assim, eu pego o laudo estruturado e fico lendo. E fico ticando se eu coloquei tudo do meu lado que o laudo estruturado colocou. Tá? Então, a recomendação é você botar todas essas informações no seu laudo da sua lesão cística secundária, principalmente, tá? Que é a mais prevalente que a gente pega no nosso dia a dia. Caso radiológico número 3, tá? Então, vamos ver, agora que vocês já sabem tudo, esse tipo de apresentação. Então, ó, trata-se, vê que o perfil do paciente muda um pouquinho. A paciente também é idosa, ó, só que ela está com tratamento de um carcinoma espinocelular no canal anal. Então, o problema do TIMP já passa a ser muito secundário, tá? Então, ela já tem um diagnóstico de uma lesão cística pancreática complexa e ela está fazendo o primeiro controle dela aí pós-tratamento. Então, vamos ao caso, tá? Então, esse caso dela é esse aqui, ó. De novo, vou começar com vocês, como eu sempre faço, né? A gente abordando ponderação T2 plano axial e coronal. Ó, só para mostrar para vocês aqui rapidinho, o problema dela é esse aqui, ó. É um tumor de canal anal tratado que o cara quer ver a resposta. Esse aqui é o foco do oncologista dela, tá? Entretanto, olha o que essa paciente tem, além disso, né? Vou botar esse coronal fino aqui, que já vai ser bastante útil, tá? Então, ela tem uma mega dilatação do ducto visto com o ducto secundário dilatados, ó, e essa dilatação vai até a papila dela. No plano coronal, um raciocínio similar, né? Plano coronal, corte fino, ponderação T2, supressão de gordura. Você vê que eu vi isso mesmo, ó. Não é nenhuma lesão cística, não. Eu vi isso mesmo, tá? E aqui alguns ductos secundários dilatando. Né? Repara outro dado importante, ó, ele faz uma ectasia da via biliar. Então, ela já deve ter 2 estigmas de alto risco. Ela tem o equivalente de dilatação de via biliar, o correlato à icterícia, e ela tem um calibre certamente maior do que 10 milímetros desse ducto vírus, tá? E a colônia dela também como ficou bem bonita, né? Então, a gente observa aqui, isso aqui é o 3D com a reconstrução, tá? A gente observa a dilatação do vício em dutos secundários, e esse aqui é o meu radial, que eu faço, ó, talvez esse eixo aqui tenha ficado mais bonitinho para mostrar para vocês uma adenomiomatose aqui, ectasia da via biliar discreta, tá? Quando a gente administra o meio de contraste venoso, não tinha impregnação, ou seja, ela não tinha componente sólido associado à formação cística, tá? Então, ó, era só lesão cística mesmo, ok? Então, vamos voltar ao caso, tá? Então, eu fiz a minha descrição, tá? Fiz a descrição lá do tumor de canal anal, para mim, inclusive, ela não tinha lesão residual, tinha alteração inflamatória da radioterapia, alteração fibrótica, né? Mas, entretanto, eu coloquei critérios de mau prognóstico, tá? Então, para essa paciente, no barato aí, ela vai ter a dilatação do ducto pancreático principal, acima de 10 milímetros, né? E uma equivalência icterícia obstrutiva, na realidade, a ectasia do hepatocoleto, tá? Então, ela tem critérios de preocupação e estigmas de alto risco. Em tese, essa paciente tinha que ser cirúrgica, né? Só que, vamos lá. Então, se a gente voltar naquele algoritmo de o que fazer com o meu TIMP, ela cairia aqui. Entretanto, essa paciente não vai operar. Ela não vai operar, ela vai fazer. Ela tem um tumor de canal anal, tem 84 anos, tá? Está imunossuprimida por conta do tumor de canal anal, tá? Então, esse considere cirurgia exatamente para isso, se clinicamente apropriado. Para ela não é clinicamente apropriado. Tá? Então, ela vai focar o tratamento dela do tumor de canal anal e vai ficar acompanhando essa lesão cística, possivelmente no mesmo intervalo aí do acompanhamento do tumor de canal anal. Tá? Então, quarto caso que eu quero discutir com vocês é um paciente que chegou num dos hospitais que eu trabalho, homem, 72 anos, com várias patologias, hipertenso, obeso, DPOC, corpo pulmonar, já tinha um tumor de pulmão operado, tinha um tumor de próstata, tá? Estava com um quadro fixoso, esse quadro fixoso que justificou a internação dele, várias cirurgias prévias, tá? No meio dessa evolução de interna, ele começa a fazer uma instabilidade hemodinâmica, tá? E nessa estabilidade hemodinâmica, a proposta, né, ele tem uma esterilização de sangramento com enterorragia, a proposta inicial que deve ser feita, né, investigar tubo digestivo alto, a proposta foi uma endoscopia digestiva alta, que foi feita e que não viu sangramento. Tinha um líquido de estase, resíduo e não tinha sangramento, tá? E aí a proposta que foi feita, exatamente é o que tem que ser feito, foi uma angio-TC, para investigar sítio de hemorragia digestiva, sendo que o trato digestivo alto, pelo menos ali até a primeira e segunda porção do duodeno, já tinha sido excluído sob o ponto de vista da avaliação da endoscopia, ok? Então, vamos ao caso. Então, é este casinho aqui, ó.
E no protocolo, gente, o que eu gosto de fazer? Então, se você está lá, chegou por um pedido para você, hemorragia digestiva, eu faço esse estudo trifásico, tá? Vou dizer mais, eu acho que tem que fazer fase pré-contraste. Nesse caso aqui, ó, vocês vão ver que não fizeram, eles fizeram uma fase arterial e uma fase portal, mas isso aqui é um tumor de dupla energia. Então, com a dupla energia, a gente pode reprocessar, né, e fazer o que a gente chama de fase sem contraste virtual, virtual no enhance, tá? Então, isso é um recurso que o aparelho tem. Se você não tiver esse aparelho, eu recomendo você fazer o estudo sem contraste. Às vezes, o resíduo intestinal ele pode dificultar muito para a gente interpretar se há ou não sangramento, tá? Mas eu queria que vocês observassem, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, ó, aqui embaixo, esse componente aqui, ó, hiperdenso, ó. Olha esse componente hiperdenso, deixa eu melhorar um pouquinho essa janela, tá? Então, ele tinha um componente hiperdenso relacionado à face lateral e posterior, talvez de 3 às 7 horas aí desse reto, um componente hiperdenso. Quando eu vou na minha fase subsequente, que é a minha fase portal, né? Eu fiz uma arterial e depois eu fiz uma portal. A gente vai ver que esse componente aqui, ó, ele vai meio que depositar, tá? Sugerindo que ali há um acúmulo de extravasamento do contraste. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí que a gente corta bem fininho, tem bastante imagem. Olha aqui, ó, olha como ele vai começar a acumular aqui, ó. Olha como ele aumenta em relação à fase arterial, ó. Tá? Então, tratava-se de uma área de sangramento a um nível do reto, tá? E a gente conseguiu até fazer umas reconstruções, ver se vai dar para mostrar aqui bonitinho. Vou botar aqui no plano coronal, então, zoom. Vou largar um pouquinho a minha janela, né? Vou anteriorizar aqui, eu queria que vocês acompanhassem minha mesentérica inferior. A mesentérica inferior, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse aqui, trabalhar um pouco com um MIPzinho, né? Vai ficar mais bonito. Tá? Vou subir um pouco aqui, ó. Tá? Então, essa artéria aqui, ó, ela vai gerar uma ramificação lá para o meu reto, tá? Vou botar o reto aqui para a gente ver. Tá, ó. Então, seguindo, era essa artéria aqui, ó. Essa artéria é a artéria retal superior, que é onde chamamos de artéria mesentérica inferior, tá? Isso foi interessante para a gente orientar o pessoal da intervenção, tá? Então, gente, o que é o conceito antigo que o pessoal tinha, hoje o exame de eleição para avaliação de hemorragia digestiva pós-endoscopia digestiva alta não é arteriografia, é angio-TC. A angio-TC, ela consegue identificar sangramento de 0,3 a 0,5 ml por segundo. A angiografia, você põe de 0,5 a 1. Então, a nossa sensibilidade para detectar esse sangramento ela é bem maior, tá? Então, a gente passou que tinha um sangramento ativo na loja retal, tá? De um ramo da artéria mesentérica inferior, beleza? E aí esse paciente foi para intervenção. Então, na intervenção, vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro jogaram contraste para confirmar nosso diagnóstico. Queria que vocês observassem essa região. Olha, está na artéria, aquela artéria que eu falei para vocês. Ó. Olha o escape de contraste aqui, ó. Olha o escape de contraste. E aí o que ele faz? Ele joga uma mola. Ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver a mola, tá? Deixa eu ver. A mola está aqui, ó. A mola está nessa topografia aqui, tá? E aí, deixa eu mudar isso aqui. E aí, ó, vou mostrar aqui para vocês o que é feito. Ó, refaz o procedimento depois da colocação da mola, tá? E repara que ele vai bloquear, né, aquele vaso que estava orientando a nutrição da artéria retal superior e, consequentemente, sangramento, tá? Então, foi um tratamento endovascular com sucesso, paciente extremamente grave, que foi promovido com isso daí, beleza? Então, ó, o exame de eleição hoje de sangramento digestivo, principalmente o baixo, né? Se você caracteriza como sangramento baixo, e aí você já corta a endoscopia, é angio-TC, tá? Os índices estatísticos são extremamente elevados, a sensibilidade e especificidade extremamente elevados. Do seu ponto de vista de protocolo, gente, olha aqui, ó.
3 fases. Eu acho que tem que fazer fase sem contraste, tá? Se você tiver dupla energia, não precisa disso, tá? Então, vê aqui que o colega até coloca, o cara do artigo até coloca a opção de 3 fases. A gente fez 2 fases. Sob o ponto de vista de etiologia, ó, fique com esses 5 primeiros na cabeça. Diverticulose, colite isquêmica, hemorroida, neoplasia e angiectasia, tá? Sem sombra de dúvidas, vão estar hiperfazendo 90% das causas, 80% das causas, beleza? Se não tiver procedimento, certamente isso, tá? Então, ó, repare que a TC, angio-TC, ele é o principal método para a gente abordar, ó, e ela consegue ter a sensibilidade de detectar o sangramento ativo de 0,3 a 0,5, beleza? Quinto caso que a gente vai discutir é um caso de adenoma hepático inflamatório, contraste hepatobiliar. Então, ó, paciente de 42 anos, usuário de pílula com nódulos hepáticos, foi realizada a ressonância. Eu queria mostrar só um ponto dessa discussão. Então, vamos ao caso. Essa paciente aqui, tá? Então, ponderação T2. E já vou botar um in e um out phase aqui, que eles são importantes para o meu raciocínio que eu quero passar para vocês, tá? Então, ó, tratava-se de uma paciente, ela tinha algumas formações nodulares, mas eu queria discutir essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, ponderação T2, plano coronal, toma mais ou menos no segmento 7, ela tem um discreto hipersinal na ponderação T2, forçando a barra talvez um sinal um pouco mais elevado na periferia, o que remete aí a um sinal do atol, tá? Esteatohepatite, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela é um status inflamatório hepático, tá? Então, a associação do adenoma inflamatório e do paciente obeso, com sobrepeso, ela tem um hipersinal aqui por conta da queda de sinal no interior da lesão. Mas o que eu queria discutir com vocês é a fase com contraste. Então, quando a gente faz a fase com contraste, vamos botar aqui um sem contraste, um arterial, botar o arterial e um. Como eu estou trabalhando com meu estudo dinâmico FET7, talvez a primeira dúvida que seja, pô, Antônio, será que isso aqui impregnou mesmo? Será que é hipervascular mesmo? Para gerar hiperintenso, então, primeiro você tem que fazer a subtração. Então, você faz a subtração do arterial menos sem contraste e você observa lá, ó, realmente a lesão teve impregnação, tá? Então, ela é hipervascular. Um outro dado, ó, repara que ela não lava muito, tá? Isso é um outro dado do adenoma inflamatório. Os adenomas inflamatórios, eles têm contraste mais habitualmente do que os outros adenomas. Tá? Os outros adenomas, eles lavam, como eu vou botar para vocês, é o seguinte, ó, olha a fase hepatobiliar e olha a fase hepatobiliar. Tá? Então, qual a diferença da fase hepatobiliar aqui, gente? Essa fase hepatobiliar é uma fase hepatobiliar que eu adquiro com os parâmetros muito similares que eu obtive no meu estudo de geralmente, principalmente para o que eu quero discutir aqui com vocês, é o flip angle, né? Aquele primeiro curso de radiofrequência. E a literatura, desde 2011, ela já recomenda a ponderação ter um mais elevado. E o que não emprega, que impregna muito pouco, fica com um sinal mais baixo. Então, às vezes, com o nosso protocolo usual, a gente pode ter a interpretação um pouco equivocada, que a lesão está impregnando. Mas se a gente utilizar essa informação, a gente vai ver que a lesão praticamente não impregnou, ou se impregnou muito pouco. E aumenta, corrobora mais ainda o diagnóstico do meioadenoma. Aqui pode gerar algum grau de dificuldade do ponto de vista de diagnóstico inicial, até com hiperplasia anular focal. Então, o que eu recomendo, ponto de aprendizado, a gente trabalhar sempre com pelo menos uma sequência, com flip aí em torno de... Geralmente a literatura agora tem botado em torno de 25, né? Mas acima de 20. Né? No início falaram 40, depois 35, 30, 25, 20... Eu utilizo 25, foi colocado aqui, esse exame, inclusive lá do Quinta Dó, tá bom? Então, vamos voltar ao caso. Então, ó,
Por que eu estou falando isso? Porque na literatura, gente, inclusive foi um artigo que eu mostrei para vocês em umas apresentações de julho, existe adenoma que tem realce na fase apatobiliar. Então, se já tem esse problema, vamos evitar que a nossa técnica de exame não gere mais um problema no diagnóstico inicial com hiperplasia anular focal, tá? Só relembrando, isso é um trabalho, né? O N do colega foi de 43 adenomas hepatocelulares, e as lesões inflamatórias, ó, elas tiveram uma prevalência razoável de retenção do contraste na fase hepatobiliar, e principalmente o beta-catenina. Beta-catenina é um terror, sorte que a prevalência dele é muito baixa. O mecanismo do adenoma pegar esse contraste está aqui, né? Os adenomas que têm contraste, eles tinham receptores OATP, a maioria deles não tem esse receptor, ele é quase ausente, tá? Por isso que ele não pega na maioria das vezes, mas eventualmente ele tem. E tem um outro receptor de membrana, que é o MRP3, ele joga esse contraste de novo para o sinusoide, tá? Então, na maioria das vezes, os adenomas eles têm muito, ou seja, eles têm pouco ATP para colocar para dentro do contraste e muito MRP para jogar esse contraste para o sinusoide, por isso que fica muito pouco no interior do hepatócito do adenoma. Só que tem alguns adenomas inflamatórios que acontece isso. Ele vai ter o ATP e ele vai ter uma baixa expressão do MRP3, então ele retém contraste no interior da lesão, tá? Mas isso não pode ser confundido com uma técnica que não otimiza o flip angle. Então já tem alguns aí dados de literatura sugerindo, ó, seja os dois contrastes, inclusive esse contraste chegou aqui no Brasil, gente. É o multi-hands, tá? Daqui a pouco vocês vão ver ele, tem umas diferenças aí do ácido gadoxético, que é o Primovis que a gente utiliza há mais tempo. Tá? Mas ó, trabalhar com flip angle 25 que foi exatamente o que foi feito no protocolo do pessoal lá do quinto, que perfeitamente facilitou o diagnóstico. Ok? Então, olha a diferença do flip angle baixo para um flip angle que foi utilizado, permitindo bancar que tinha hiporrealce na fase hepatobiliar. Sexto caso é uma apendicite gestante. Então, é um caso que eventualmente chega, quem trabalha em emergência vai chegar, e às vezes, gente, pelo ultrassom é difícil, tomografia tem contraindicações relativas e vai cair na mão da ressonância. Então, vamos entender como a gente faz esse diagnóstico. Paciente feminina, 33 anos, 32 semanas de gestação, com história de dor epigástrica em abril de 2020, procurou serviço de emergência, foi tratada clinicamente, usou antibiótico nessa época, ficou assintomático e voltou com dor epigástrica, com piora, com irradiação para a fossa ilíaca direita, 24 horas de evolução, exame clínico tinha defesa em flanco, com descompressão, sem descompressão dolorosa, mas em flanco direito, não era em fossa ilíaca direito, isso é importante para a nossa análise. Havia relato de exame de imagem prévio para cirurgia de endometriose, com achado de endometriose no apêndice, eu não vi esse exame, isso é um relato verbal, e esse apêndice não foi retirado, que eu achei meio estranho, mas enfim, não era o foco, talvez, do tratamento, talvez o tratamento era reto cervical, retal, uterino, ovariano, tratamento da cirurgia da endometriose. Leucocitose de início normal, PCR baixinha, só que em 24 ela foi para 21,5 e aí, obviamente, resolveram operar a paciente, fechar o diagnóstico de apendicite, mas eu queria mostrar o caso para vocês, como a gente avalia esse tipo de lesão. Então, vamos lá. Então, é essa paciente aqui, ó, 33 anos. Então, de novo, vamos avaliar ponderação T2, axial coronal. Então, tem uma contraindicação aqui para a gente fazer contraste. Isso é questionável na literatura, já tem artigos, por exemplo, com acretismo placentário que você injeta, tá? Mas não há assim, a liberação das próprias bulas do contraste para você fazer em gestante, tá? Então, primeira coisa, gente, o apêndice da paciente está aqui, ó, vou facilitar a vida de vocês. Ó, essa estrutura tubuliforme aqui, ó, tá? Primeiro dado é o seguinte, repara que ele não está na fossa ilíaca direita, e isso é uma situação que acontece. À medida que o útero vai aumentando, ele vai empurrando esse apêndice para cima, e ele fica assim, ó, acima da cristelia, tá? Vou mostrar um artigo que vai mostrar essa evolução do apêndice. Então, a primeira dica é não procurar nem clínica e nem o apêndice na imagem na fossa ilíaca direita, porque ele não vai estar, ainda mais numa gestação de 33 semanas. Ele vai estar aqui em flanco, às vezes até de transição de flanco para hipocôndrio, dependendo do tempo da gestação, tá? Então, a sequência Richter é fundamental. A sequência Richter é uma sequência todo espinhaco, fecha espinhaco, você adquire com metade do espaço K. Isso permite uma redução significativa do tempo da sequência. Cada corte é adquirido em subsegundo e praticamente não há artefato. Isso é fundamental para uma gestante que você não consegue controlar o movimento, principalmente fetal. Os planos de porte não são para o feto, são para a mãe. Eu estou vendo a apendicite da mãe, não estou vendo nada do feto. Tá?
E o meu protocolo, quer dizer, o protocolo da literatura é REIST 3 planos, ou SSFSE, que é o REIST da GE, né? É Single Shot Fast Spin Echo. Você vai trabalhar axial, coronal e sagital e difusão. Difusão é fundamental, tá? Então, primeiro mostrar para vocês aqui o apêndice, terminando em fundo cego, entrando aqui nesse seco. Repare que o seco da paciente, ó, é interessante que, se você analisar bem, ele vem aqui, né? O ascendente, ó, esse aqui é o ascendente da paciente, ó. Tá vendo? O ascendente, ele faz uma curvatura aqui, ó, e ele ascende, ó. Olha o seco dela ascendendo aqui, ó. O seco dela vai parar por aqui, ó, tá? Tá? E aqui, ó, vai nascer esse meu apêndice, beleza? Bom, falei para vocês que é importante a difusão, então vamos à difusão, tá? Ponderação T1 você pode fazer, gente, assim, eu acho que não vai gerar muito benefício, tá? Mas às vezes, por exemplo, tem informações de descolamento de placenta, de alguns outros dados que são interessantes da gente passar esse tipo de informação. Deixa eu ver, porque eles fizeram vários difusões EAD6, eu quero mostrar um intermediário que foi feito. Tá vendo? Difusão, difusão, difusão. Então é isso mesmo, a difusão ela tem que rastrear todo o abdômen da paciente, não pode deixar passar área sem ver não, tá? Então deixa eu essa difusão aqui para eu não sei onde é que fica o propagate desse troço. Desligar aqui. Acho que tem aqui, ó. Tom propagate. João, me ajuda aqui, ó. Não vou propagar nada aqui, ó. Não, acho que é desse certo, sim. Tá, beleza. Então, gente, eu tirei o propagate aqui, então vou ter que rodar uma com a outra, tá? Então, queria que vocês observassem essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura nitidamente que ela fica com hipersinal em relação ao restante, né? Você perde todo o sinal, a única área de difusão restrita, ou pelo menos de hipersinal na ponderação T2 é essa estrutura, ok? E repare que a correlação dela, eu tenho baixo sinal no meu mapa, tá? Então, meu mapa, ó, ele tem um nítido hipossinal nessa correspondência. Então, a combinação de identificar anatomicamente o meu apêndice de calibre aumentado e observar que ele tem difusão restrita, me banca um diagnóstico de apendicite nessa paciente. Talvez uma terceira sequência que eu recomendo vocês fazerem é o T2 FAT7. Eu habitualmente não faço, não. Eu faço REIST 3 planos e difusão axial cobrindo todo o abdômen do paciente, tá? Então, a combinação de anatomicamente você identificar o apêndice com características de calibre aumentado, calibre normal 6,7, né, acima disso, associado à difusão restrita no interior desse meu apêndice, banca um diagnóstico de apendicite aguda, tá? E repare que talvez seja o único recurso de imagem que você pode bancar esse diagnóstico, que é importante, né? Você complicar. Existe também um dado muito interessante. A ausência de restrição de difusão no apêndice, ela gera um valor preditivo negativo de 100% no contexto da apendicite. Olha que dado importante. Você banca, se tiver ausência de restrição à difusão, você exclui a possibilidade de apendicite naquele apêndice, tá? Então, são dados bastante interessantes. Eu vou mostrar alguns artigos aqui que falam sobre esse tema, tá? Então, ó, era apendicite mesmo, ó, não tinha indícios de malignidade e não tinha um foco de endometriose no apêndice dela. Era uma apendicite aguda para o processo infeccioso obstrutivo, ok? Então, ó, esse é o primeiro artigo que eu queria falar para vocês, que é a modificação da localização do apêndice com a progressão da gestação. Então, aqui a gente tem um gráfico de dispersão que mostra exatamente a relação aqui, ó, o nível da crista ilíaca, quantos centímetros ele está abaixo no início da gestação e quantos centímetros ele fica acima da crista ilíaca com o passar da gestação. Então, procurem, né, esse apêndice lá para o flanco direito, flanco para o hipocôndrio direito. Tá? E outro dado que eu queria também destacar é os índices estatísticos da ressonância, são fantásticos. Ó. Esse quarto aqui, gente, tá? Ele é o valor preditivo negativo. Tá? Então, aqui, ó, é o penúltimo, aqui, ó, Corácio, ó, o valor preditivo negativo, é 100%. Então, se eu não tiver achado de restrição de difusão no meu apêndice, identifique o apêndice no T2. Não tem restrição de difusão, exclua a possibilidade de apendicite. Aí vem um cara chato, né, e fala exatamente o contrário do que os artigos anteriores falaram. Apendicite durante a gestação com ressonância normal. Só que ele não mostra nesse artigo
nenhum protocolo que foi feito e nenhuma imagem que foi feita. É um artigo sem imagem, tá? E eu acho que, na realidade, o que ele tenha cometido de equívoco aqui foi não ter feito o protocolo certo. Então, o protocolo certo tem que ter essas duas aqui, com certeza. T2, Ratio SSFSE, 3 planos da gestante e difusão da gestante abdômen pélvico, rastreando tudo, tá? Pode usar opcional, supressão de gordura e ter um Dixon que aí você adquire com água com gordura e dentro e fora de fase. Para finalizar, um casinho de hérnia interna, aumentar um casinho lá da Universidade do Fundão. Gente, eu não tive a idade da paciente, mas eu botei aqui mais de 50 anos, porque eu achei que, pelos achados, ela tinha mais de 50 anos, ela estava internada por Covid e apresentou um quadro de dor abdominal e distensão de início súbito, tá? Com 12 horas de evolução. Então, de laboratório dela, isso aqui eu copiei do Fundão, mas para resumir para vocês, ela tinha uma gama GT, de tudo que ela tem alterado, tinha uma gama GT aumentada, né? Acho que é 38, não, gama GT aqui, ó, gama GT 54 dela, o normal é máximo 38, o sódio dela tinha uma hiponatremia, né? 120, 136, 145, PCR que é 1, 2, né? Ela estava aumentada e no mesmo dia ó, foi para 41,5 e uma leucocitose também de manhã e meio da tarde aqui também, ó, aumentou em 10 mil. Então, basicamente, isso é o processo inflamatório. Tá? Então, vamos ao caso. Esse daqui sem idade. Ó. Então, já vou direto com vocês no estudo que a gente fez direto com contraste. Casinho bem bonito, tá? Que a gente vai agregar, inclusive, informações das sessões anteriores. Isso fica legal, ó. Então, ó, vamos analisando desde o diafragma, tá? Estou descendo, ó, o paciente já tinha um pouquinho de ascite, tá? Estômago um pouco distendido, mas daqui a pouco vocês vão ver o nível do mesmo. Olha aqui, ó, o grau de distensão dessa paciente, tá vendo, gente? Olha o grau de distensão, deixa eu ver. Aqui, ó, só para despoluir menos aqui, ó, vai ficar bonito. Então, olha o grau de distensão dessa paciente, tá? E observe que é uma distensão meio que segmentar, tá? Outro dado de importância. Olha o grau de infiltração do mesentério. Mais ainda, tem líquido, não é só infiltração, tem líquido já na cavidade, ou seja, ela já tem ascite. Queria que vocês observassem também uma assimetria da impregnação. Olha essas alças aqui como impregnam mais do que essa daqui, tá vendo? Tá? E olha como a pobreza de vascularização no mesentério, que chega até as alças. Tá? Então, são dados de importância para o meu raciocínio. Tá? Eu vou mostrar o plano coronal que também é bem útil. Tá? E outro dado também, ó, olha que esse segmento de alças estendidas, ele vem, em alguns momentos, olha, eles reduzem calibre. Ó. Olha como o calibre ficou reduzido aqui. Ó. Tá? Olha essa daqui, ó, como ela reduz calibre. Olha aqui, ó, essa daqui, ó. Tá? Então, eu tenho segmentos, mais de um segmento de redução do calibre. Ou seja, uma obstrução segmentar, uma distensão segmentar de alças, com áreas de redução do calibre, ou seja, permite o raciocínio de circuito fechado, o que é pior prognóstico, densificação com líquido dentro da cavidade, pior prognóstico, diminuição da vascularização de alguns segmentos intestinais, e pior o prognóstico, tá? E eu queria mostrar para vocês no plano coronal, que ficou bem bonito dessa paciente, tá? Então, no plano coronal, vou lá de trás, ó, então vamos para frente, e a gente observa que tem uma distribuição meio que radial, ó. As alças, elas têm uma distribuição radial, convergem para um determinado ponto, tá? Então, aqui, ó, área de redução de calibre, ó, bem nítida aqui, ó. Área de redução de calibre, ó, outra área de redução de calibre, e próximas dessas áreas de redução do calibre uma da outra. Né? O vértice dessas alças se orienta para um determinado ponto. Tá? Repare que o mesentério ele vem muito bem, ó, mas na periferia a vascularização não chega muito. E há uma nítida simetria da parede. Ó, essa aqui está bem mais impregnada do que essa parede aqui. Tá? Então, esse tipo de apresentação, gente, é muito de hérnia interna, onde um segmento de alça hernia para uma determinada posicionamento que não é a topografia usual delas, e há uma torção ao nível do eixo dele, gerando um processo obstrutivo e sofrimento vascular. Ok? Vamos voltar ao caso. Então, ó, a cirurgia aqui era um dos primeiros casos dela no ano, né, com essa
coisa de pandemia, ela fechou o diagnóstico de hérnia interna aumental, vou explicar para vocês. Eu perguntei por onde herniou, ela falou pelo aumento. Então, beleza. Então, hérnia interna aumental, com sinais de sofrimento das alças, que a gente já tinha passado, né? O exame foi de final de semana, né? Quem viu o exame falou que tinha sofrimento de alça e que se confirmou aqui. Na transição de jejum com ilha, eu perguntei também para ela, porque era a nossa ideia, né? De transição de jejum com ilha. Tinha alças com prega de jejum, tinha alças com prega de ilha, tá? E que teve tratamento cirúrgico satisfatório. Então, lembrar, gente, que esse paciente não tinha cirurgia. A cirurgia que esse paciente tinha era uma cesárea, tá? E existem as hérnias congênitas. Por isso que eu falo que remete ao que a gente falou de sessões anteriores. A gente tem uma série de orifícios que podem ocorrer hérnias, tá? A gente viu uma hérnia paraduodenal esquerda, que é a fossa de Lanzert, né? Que ela é nesse número 1 aqui, tá? E tem um aumento, né? O aumento, né? Que ele é formado, né? A gente tem um pequeno aumento, né? Que ele vai formar aqui, né, junto com um mesocólon transverso, o grande aumento, e esse grande aumento ele pode ter falhas, e a gente também já abordou esse tema quando eu falei da torção de aumento, tá? Então aqui, ó, essa foi a questão de torção de aumento, eu falei que esse aumento ele pode ter falhas por essa congênitas, tá? E essas falhas geram, além de torção de aumento, passagem de estruturas, tá? E a gente também discutiu essa hérnia paraduodenal esquerda na sessão de 5/8, tá? Na passada, onde tinha a fossa de Lanzert, que também herniava, de uma hérnia congênita, né, que herniava o jejum proximal. A fossa de Lanzert, ela ocorre porque o mesocólon do cólon descendente não se acola, não se fixa no peritônio posterior, aí fica um buraco, tá? Então, existem esses buracos, essas malformações que elas vão favorecer o nosso caso, né? Então, com conhecimento aqui, né, de sessões anteriores, permitiu a gente fazer a interpretação desse caso atual. E lembrando aqui do Velpor, que eu também trouxe, né, situações raras, correndo extremamente o que a gente teve da diferença desses 3 casos, talvez aí 3 a 4 semanas. Beleza, gente? Então, espero que os casos tenham sido úteis, tá? E semana que vem tem mais. Abraço a todos.